Tudo parecia abandonado e sem valor, até o menino descobrir que havia algo escondido nas sombras da ponte. A partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Se você gosta de histórias de mistério urbano brasileiro sobre crianças esquecidas e descobertas chocantes, já curta este vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa história vai te segurar desde o primeiro momento. O nome dele era Lucas, mas fazia tanto tempo que alguém o chamara com carinho que às vezes ele mesmo esquecia como soava quando pronunciado por voz que não fosse a sua própria. Tinha 11 anos, corpo magro demais para a idade, olhos fundos que tinham visto coisas que nenhuma criança deveria ver, e uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda, lembrança de uma noite em que tentou dormir no lugar errado e acordou sangrando. Lucas era um dos invisíveis. Uma das milhares de crianças que habitavam as periferias das grandes cidades brasileiras sem jamais aparecer nas estatísticas oficiais, sem registro em escola, sem nome em lista de assistência social, sem rosto em foto de família. Para o mundo, ele simplesmente não existia. E quando você não existe, ninguém nota quando você desaparece. Ele não tinha sempre vivido assim. Houve um tempo, vago, quase como um sonho que não se sabe se foi real, em que havia uma casa pequena, uma mãe que trabalhava de madrugada limpando escritórios, e a promessa de que um dia as coisas melhorariam. Mas a mãe adoeceu. Não havia dinheiro para remédio. Não havia SUS que funcionasse rápido o suficiente. Não havia milagre. Ela foi internada. Ele foi levado para um abrigo municipal superlotado onde crianças dormiam em colchonetes no chão, e os adultos responsáveis mal lembravam os nomes de cada um. Lucas fugiu na primeira semana. Preferiu a incerteza da rua à crueldade organizada daquele lugar onde cuidado significava apenas ter um teto sobre a cabeça. Teto que vinha acompanhado de comida estragada, brigas violentas entre os meninos maiores e olhares de funcionários que já tinham desistido de tudo fazia tempo. Desde então já faziam 8 meses que ele sobrevivia nas margens da cidade. Conhecia os horários dos caminhões de lixo, sabia quais padarias jogavam fora pão do dia anterior, aprendeu a reconhecer quais adultos eram perigosos só de olhar a forma como andavam. Dormia onde dava, na calçada de posto de gasoleta fechado, dentro de ônibus abandonado em terreno baldio, embaixo de marquise de loja quando a chuva apertava. Mas tudo mudou na noite em que encontrou a ponte. Era uma ponte velha, construída décadas atrás para ligar 2 bairros periféricos que a cidade tinha esquecido de desenvolver. Com o tempo, abriram uma avenida nova do outro lado, e o trânsito migrou para lá. A ponte velha ficou, estrutura de concreto cinza rachado, pilares cobertos de pichações desbotadas que contavam histórias de gangues que talvez nem existissem mais, grades de proteção enferrujadas com buracos grandes o suficiente para uma criança passar. Embaixo da ponte, o espaço era amplo. O chão era de terra batida misturada com entulho, pedaços de tijolo, garrafas quebradas, restos de fogueiras antigas que outros moradores de rua tinham feito antes de seguirem para outro lugar. Havia lixo acumulado, sacolas plásticas presas na vegetação rasteira, papelão encharcado empilhado nos cantos, uma cadeira de plástico quebrada tombada de lado. Lucas chegou ali no final da tarde depois de um dia difícil em que tinha sido enxotado de 3 lugares diferentes. Estava cansado, com fome, e o céu ameaçava chuva. Quando viu a ponte, pensou apenas em abrigo. Um lugar onde a água não cairia direto na cabeça, onde poderia dormir algumas horas sem ser acordado por chute de segurança ou latido de cachorro. Desceu pela lateral do barranco, escorregando na terra solta, segurando-se em tufos de capim para não rolar. Quando chegou embaixo, parou e olhou ao redor, avaliando. O lugar parecia deserto. Não havia sinais recentes de ocupação. Nenhuma fogueira com cinzas ainda quentes, nenhuma roupa estendida, nenhum som de outro ser humano. Bom, pensou, quanto menos gente, melhor. Caminhou entre os pilares de concreto, procurando o melhor canto para se instalar. A luz do fim de tarde entrava em faixas oblíquas pelas laterais abertas da ponte, criando padrões de luz e sombra que dançavam conforme o vento movia a vegetação externa. O som da cidade, buzinas distantes, música de algum carro,
Grito de vendedor ambulante. Chegava abafado como se o mundo lá fora pertencesse a outra dimensão. Foi quando viu a porta. Não era uma porta convencional. Era uma abertura na lateral de um dos pilares centrais, parcialmente escondida por papelão empilhado e uma lona preta amarrada com arame. Mas através de uma fresta entre a lona e o concreto, Lucas viu algo que não deveria estar ali. Luz. Não a luz natural do dia. Não reflexo de farol de carro. Era uma luz artificial, fraca e amarelada, como de vela ou lampião, piscando suavemente como se alguém tivesse acabado de se mover na frente dela. O coração de Lucas acelerou. Alguém morava ali. Alguém tinha construído um espaço dentro da própria estrutura da ponte, escondido atrás de entulho e lona, protegido de olhares externos. A primeira reação foi recuar. Adulto que se escondia assim, longe de tudo, podia ser perigoso. Podia ser traficante guardando mercadoria. Podia ser maluco violento. Podia ser qualquer coisa que uma criança sozinha não tinha condição de enfrentar. Mas então Lucas ouviu o som. Vinha de dentro daquele espaço escondido. Um som baixo, rítmico, quase como... música? Não exatamente música. Era mais como vozes. Vozes de criança. Várias. Falando baixo, às vezes rindo, às vezes cantarolando algo que ele não conseguia identificar. Lucas congelou. Crianças? Aqui? A curiosidade batalhou contra o medo. E a solidão, aquela companheira constante que o seguia desde que fugira do abrigo, pesou na balança. Fazia meses que ele não tinha uma conversa de verdade com alguém da idade dele. Fazia meses que não ouvia riso infantil que não fosse misturado com crueldade ou desespero. Devagar, deu um passo em direção à abertura. Depois outro. O chão rangia sob seus pés, pedriscos se deslocando, fazendo barulho pequeno mas perceptível no silêncio abafado embaixo da ponte. As vozes pararam de repente. Lucas congelou de novo. O corpo tenso, pronto para correr. Por um longo momento, tudo ficou em silêncio. Então, a lona se mexeu. Alguém estava se aproximando do outro lado. Uma mão pequena, suja de terra, afastou a lona, e um rosto apareceu. Um menino, talvez com 9 anos, cabelo desgrenhado, olhos arregalados de susto misturado com algo que parecia... esperança. Os dois se encararam por segundos que pareceram eternos. Você é novo? O menino perguntou, a voz fina, carregada de sotaque do interior. Lucas não sabia o que responder. Novo onde? Novo na rua? Novo na ponte? Eu... Começou, mas a voz falhou. Engoliu seco e tentou de novo. Eu estava só procurando lugar para dormir. O menino na abertura estudou Lucas de cima a baixo, avaliando. Então, sem aviso, gritou para trás. Tem mais um aqui. Vozes responderam de dentro, agitadas. Lucas deu um passo para trás, instinto de fuga ativado. Mas antes que pudesse correr, outras crianças surgiram pela abertura. 3, 4, 5. Todas da mesma idade aproximada. Todas com a mesma aparência de quem vivia nas margens. Roupas velhas, rostos sujos, olhos atentos demais para a idade. Uma menina na frente, talvez com 10 anos de cabelo amarrado com elástico gasto, deu um passo à frente e cruzou os braços. Quem mandou você vir aqui? Perguntou, com uma autoridade surpreendente para alguém tão pequeno. Ninguém. Lucas respondeu rápido. Eu não sabia que tinha gente aqui, eu só queria um lugar para dormir. Não vou mexer em nada. Já vou embora. A menina trocou olhares com os outros. Houve uma conversa silenciosa acontecendo entre eles, o tipo de comunicação que só quem vive junto em situação de risco consegue desenvolver. Finalmente, ela suspirou. Você tem alguém? Família? Adulto? Alguma coisa? Lucas balançou a cabeça. Sozinho? Sozinho. Outra troca de olhares. Então, de forma inesperada, a menina deu de ombros. Tá, pode entrar. Mas tem regras. E se você quebrar, a gente te expulsa. Entendeu? Lucas piscou, confuso. Entrar? Eles estavam convidando? Tá, entendi. A menina acenou com a cabeça e afastou a lona completamente, revelando a abertura na lateral do pilar. Era estreita, mas dava para passar. E do outro lado,
Lucas viu algo que não esperava. Um espaço oco dentro da própria estrutura da ponte, iluminado por velas presas em latas amassadas, com paredes de concreto cobertas por desenhos infantis feitos com carvão e giz, e no chão, cobertores velhos estendidos formando pequenos quartos improvisados. "Bem-vindo ao refúgio", a menina disse com um meio sorriso cansado. "O lugar que não existe no mapa." Lucas entrou, o coração batendo forte, sem saber se estava entrando em algo bom ou se estava cometendo o pior erro da vida. Dentro, o ar era abafado, cheirando a vela queimada, suor e terra úmida. O espaço era maior do que parecia de fora. Uma cavidade irregular na estrutura de concreto, provavelmente resultado de erosão ou falha de construção décadas atrás, que alguém tinha descoberto e transformado em abrigo. As crianças se acomodaram nos seus lugares, cada uma em seu canto improvisado. Havia 6 ao todo, Lucas percebeu. Além da menina que falara com ele e do menino que abrira a lona, havia outros 3. Um garoto mais velho, talvez com 12 ou 13 anos, sentado no fundo com um caderno velho no colo. Uma menina muito pequena, não mais que 7 anos, abraçada a um ursinho de pelúcia surrado. E outro menino, de cara fechada, que não tirava os olhos de Lucas. A menina líder apontou para um espaço vazio perto da entrada. "Pode ficar aí por hoje. Amanhã, se você ficar, a gente vê onde você se encaixa." Ela se sentou em seu próprio canto, um cobertor grosso dobrado formando uma espécie de almofada. "Meu nome é Júlia. Esse aqui é o Pedrinho." Apontou para o menino que abrira a lona. "Aquele ali é o Marcos, ele que encontrou esse lugar. A pequena é a Nanda. O cara que tá te olhando feio é o Diogo. E aquele ali no fundo, que não fala com ninguém, é o Samuel." Lucas acenou levemente para cada um. Apenas o Pedrinho retribuiu. Os outros continuaram olhando com desconfiança. "Regras", Júlia continuou, a voz firme. "Ninguém conta para adulto onde fica o refúgio. Nunca. Não importa o que prometam. Segundo, cada um cuida do seu, mas quando precisa todo mundo ajuda todo mundo. Terceiro, ninguém rouba de ninguém aqui dentro. Lá fora, problema seu. Aqui dentro é sagrado." Ela inclinou a cabeça. "Quebrou alguma dessas regras, você sai. E não volta. Entendeu?" "Entendi", Lucas disse, a voz saindo mais firme dessa vez. "Ótimo. Tem comida?" Júlia perguntou. Lucas balançou a cabeça. Não comia nada desde a manhã, quando tinha achado meia bisnaga de pão em uma lixeira de padaria. Júlia suspirou e pegou uma sacola plástica amarrada em um gancho improvisado na parede. De dentro, tirou 2 pães amanhecidos e uma banana machucada. Estendeu para Lucas. "Come devagar. Amanhã a gente sai para buscar mais." Lucas pegou o pão com as 2 mãos como se fosse ouro. Não era muito, mas era mais do que qualquer estranho tinha lhe oferecido em meses. Comeu devagar, saboreando cada pedaço seco, sentindo o estômago finalmente receber algo sólido. Enquanto comia, observava o espaço com mais atenção. Havia objetos espalhados que contavam histórias. Uma mochila escolar rasgada, vazia. Um carrinho de brinquedos sem rodas. Uma foto amassada presa na parede com fita adesiva, mostrando uma família sorrindo. Provavelmente de alguém ali, em um tempo que não existia mais. E no fundo, parcialmente escondido atrás de uma caixa de papelão, Lucas viu algo que chamou sua atenção. Uma porta. Não a entrada por onde ele tinha vindo. Outra porta. Menor. Feita de tábuas de madeira pregadas de forma irregular, como se alguém tivesse construído às pressas. E havia um cadeado nela. Pequeno, enferrujado, mas trancado. "O que tem ali?" Lucas perguntou, apontando. O silêncio que se seguiu foi pesado. Júlia olhou para a porta, depois para os outros. Diogo cruzou os braços, o rosto fechando ainda mais. Marcos, o mais velho, parou de escrever no caderno e levantou os olhos. "Ali não é para você", Júlia disse, a voz perdendo um pouco da firmeza anterior. "Ainda não." "Por quê?" "Por que não?" Diogo rosnou. "E se você for esperto, nem pergunta de novo." Lucas sentiu o clima mudar. O que antes era apenas desconfiança agora tinha virado algo mais pesado, mais perigoso. Havia um segredo ali.
Algo que as crianças estavam escondendo. Algo protegido por aquele cadeado enferrujado e pelo silêncio pesado que caíra sobre o grupo. Ele não insistiu, apenas assentiu e voltou a comer seu pão, os olhos baixos, o corpo tenso, mas dentro da cabeça, a curiosidade já tinha se instalado. E Lucas sabia, por experiência própria, que curiosidade reprimida tem uma forma de crescer, de se tornar obsessão, até que não há mais como ignorar. A noite caiu completamente. Lá fora, a cidade continuava sua rotina de barulhos, luzes e indiferença. Dentro do refúgio, as velas foram apagadas uma a uma, até que restou apenas uma, deixada acesa perto da entrada para caso alguém precisasse se levantar durante a noite. Lucas deitou-se no chão duro, enrolado em um cobertor fino que Júlia lhe dera, e fechou os olhos. Mas o sono não vinha. A mente girava, pensando na porta trancada, no silêncio que ela provocara, no medo que tinha visto brevemente nos olhos de Júlia. E então, no meio da noite, quando todos pareciam dormir, Lucas ouviu um som, vindo de trás da porta de madeira. Um som baixo, quase imperceptível, como se algo, ou alguém, estivesse se movendo do outro lado, respirando, esperando. Lucas abriu os olhos no escuro, o coração disparando, e soube, com uma certeza fria e assustadora, que o refúgio guardava mais do que apenas crianças abandonadas. Guardava algo que ninguém deveria descobrir. E ele, sem saber, tinha acabado de entrar em um lugar de onde talvez não houvesse saída. Lucas permaneceu imóvel no escuro, os olhos fixos na porta de madeira que se destacava como uma mancha mais escura contra o concreto cinza. O som tinha parado, ou talvez nunca tivesse existido, apenas fruto de uma mente cansada e assustada. Mas ele tinha certeza do que ouvira. Algo vivo, algo que respirava. Ao seu redor, as outras crianças dormiam, ou fingiam dormir. Na penumbra criada pela única vela que ainda ardia perto da entrada, Lucas conseguia ver as formas enroladas nos cobertores, os corpos pequenos e frágeis que, mesmo no sono, mantinham aquela tensão permanente de quem nunca está completamente seguro. Ele esperou até ter certeza de que todos dormiam de verdade. Então se levantou devagar, centímetro por centímetro, evitando qualquer ruído. O chão de concreto estava frio e irregular sob seus pés descalços. Caminhou em direção à porta, cada passo medido, o coração batendo tão forte que parecia que todos poderiam ouvi-lo. Quando chegou perto, agachou-se e examinou o cadeado. Era velho, coberto de ferrugem, preso a uma argola de metal parafusada na madeira. Através das frestas entre as tábuas irregulares, não conseguia ver nada. Apenas escuridão mais densa do outro lado. Aproximou o ouvido da madeira e prendeu a respiração, ouvindo. Silêncio. Completo. Como se o que quer que estivesse ali dentro também estivesse ouvindo, esperando, avaliando. Uma voz cortou o silêncio atrás dele. Eu te avisei para não perguntar sobre aquilo. Lucas se virou bruscamente. Marcos, o menino mais velho, estava sentado em seu canto, os olhos brilhando à luz fraca da vela. Ele não parecia ter acabado de acordar. Parecia que nunca tinha dormido. Lucas começou, mas não sabia como terminar a frase. Você só tá curioso. Marcos completou com um tom que não era exatamente hostil, mas definitivamente cansado. Todo mundo que chega aqui fica curioso. É normal. Mas tem coisa que é melhor não saber. Por quê? Marcos suspirou e se levantou, caminhando até Lucas. De perto, na luz fraca, Lucas pôde ver que o menino era mais velho do que pensara inicialmente. Talvez 14 ou 15 anos. Tinha cicatrizes nos braços, o tipo que vem de queimadura de cigarro ou corte de faca. Sobrevivente de algo pior que a rua. Porque, Marcos disse baixo para não acordar os outros. Se você souber o que tem ali, você vai ter que decidir se fica ou se vai. E se você for, vai ter que decidir se conta para alguém ou se guarda segredo. E qualquer escolha que você fizer vai ferrar com alguém, entende? Não, Lucas admitiu. Marcos deu um sorriso triste. Então talvez seja melhor assim. Ele fez um gesto com a cabeça, indicando que Lucas deveria voltar para seu lugar. Dorme.
Amanhã, se você ainda quiser saber, a Júlia vai decidir se conta ou não. Mas por enquanto esquece essa porta. Lucas hesitou. Mas algo no tom de Marcos, não ameaçador, apenas exausto, o fez obedecer. Voltou para seu canto e deitou-se de novo, mas o sono continuava distante. Ficou olhando o teto de concreto rachado até a vela finalmente apagar, deixando tudo em escuridão completa. A manhã chegou com luz cinzenta entrando pelas frestas da lona que cobria a entrada. Lucas acordou com o som de movimento. As crianças se levantando, enrolando cobertores, verificando suas poucas posses. Júlia estava organizando a sacola de comida, contando o que restava com expressão preocupada. Hoje é dia de buscar mais, ela anunciou. Marcos, você e o Diogo vão para o Mercadão. Pedrinho e Nanda, vocês ficam aqui de vigia. Então olhou para Lucas. Você vem comigo. Preciso ver como você se vira. Lucas assentiu, aliviado por ter algo para fazer além de ficar pensando na porta trancada. Saíram pela abertura na lona, subindo o barranco de volta para o nível da rua. A manhã estava fria e nublada, típica da periferia da cidade onde o inverno sempre parecia mais duro do que deveria. Júlia caminhava rápido, as mãos nos bolsos de uma jaqueta surrada que devia ter pertencido a alguém 3 vezes maior que ela. A gente não rouba, ela disse enquanto caminhavam. Não de gente pequena, pelo menos. A gente pega o que jogam fora, o que tá esquecido, o que ninguém quer. Tem feirinha ali perto do terminal de ônibus. No final da manhã, eles jogam fora fruta machucada, verdura murcha, pão velho. É aí que a gente age. Caminharam por quase meia hora através de ruas mal asfaltadas, passando por casas pequenas com grades nas janelas, terrenos baldios cheios de lixo, e eventualmente chegando a uma área mais movimentada, onde uma feira de rua funcionava sob lonas amarelas, esticadas entre postes. Júlia mostrou a Lucas a estratégia: esperar até que os feirantes estivessem ocupados atendendo clientes, aproximar-se das caixas de descarte nos fundos das barracas e pegar rápido sem chamar atenção. Não era roubo, tecnicamente. Era sobrevivência. O que ia para o lixo de qualquer forma. Lucas seguiu as instruções, o coração acelerado a cada aproximação. Conseguiu 2 bananas amassadas, uma maçã com metade podre e meia dúzia de pães dormidos que um padeiro estava prestes a jogar fora. Júlia pegou mais: tomates machucados, uma cenoura partida ao meio, um pedaço de queijo que estava no limite da validade. Estavam voltando, as sacolas improvisadas pesando nos ombros quando Júlia parou de repente. Tem alguém seguindo a gente, ela sussurrou. Lucas sentiu o estômago afundar. Olhou para trás discretamente e viu um homem, talvez uns 30 anos, jaqueta escura, andando do outro lado da rua, mas claramente prestando atenção neles. Quem é? Lucas perguntou baixo. Não sei, mas não é da assistência social. Júlia acelerou o passo. Vem, a gente perde ele antes de voltar para o refúgio. Se ele descobrir onde a gente fica... Não precisou terminar a frase. Lucas entendeu. O refúgio era secreto porque precisava ser. Se adultos descobrissem, viriam tirar as crianças, separar o grupo, jogar cada um em um abrigo diferente ou, pior, devolver para famílias que os tinham machucado antes. Correram. Viraram em uma esquina, depois outra, cortaram por um terreno baldio, pularam uma cerca baixa. Quando finalmente pararam, ofegantes atrás de um container de lixo, o homem não estava mais à vista. Acho que perdemos, Júlia disse, mas sua voz não soava convencida. Voltaram para a ponte por um caminho diferente, dando várias voltas desnecessárias só para garantir que não estavam sendo seguidos. Quando finalmente desceram de volta para o abrigo sob a estrutura de concreto, Marcos os esperava com expressão tensa. Teve gente aqui, ele disse assim que entraram. Júlia congelou. O quê? Alguém desceu o barranco, ficou olhando ao redor, mas não entrou. O Pedrinho viu de dentro, ficou quieto. Depois de uns 10 minutos, o cara subiu de novo e foi embora. Como era ele? Júlia perguntou, a voz tensa. Homem. Jaqueta escura. Não viu o rosto direito. Júlia e Lucas trocaram olhares. O mesmo homem que os tinha seguido. Ele tá procurando a gente, Lucas disse. Não. Diogo interveio.
A voz dura. Ele tá procurando outra coisa. Olhou para a porta trancada no fundo. Ele sabe. O silêncio que caiu foi pesado, carregado de medo. Júlia fechou os olhos por um momento, respirando fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Quando os abriu, olhou diretamente para Lucas. Tá bom. Você merece saber. Principalmente se a gente tá em perigo por causa disso. Ela caminhou até a porta trancada, tirou uma chave pequena que trazia amarrada em um cordão no pescoço e destravou o cadeado. A porta se abriu com um rangido. Do outro lado havia um espaço ainda menor, escavado mais fundo na estrutura de concreto. E lá dentro, a luz fraca que entrava pela porta aberta, Lucas viu uma pessoa, não uma criança, um adulto, um homem talvez na casa dos 20 e poucos anos, sentado no chão com as costas apoiadas na parede. Estava magro, com barba por fazer, roupas rasgadas e sujas, e havia sangue seco em sua testa, uma ferida mal cuidada. Mas o que mais chocou Lucas foram os olhos do homem, arregalados de medo puro, olhando para a porta aberta como se esperasse que a morte entrasse a qualquer momento. Quem? Lucas começou, mas a voz falhou. Ele apareceu aqui há 3 dias. Júlia explicou, a voz baixa. Machucado, correndo de alguém. Pediu ajuda. A gente não sabia o que fazer. Então escondeu ele aqui. Por que ele tá correndo? Lucas perguntou. Foi o próprio homem quem respondeu. A voz rouca de quem passou tempo sem falar muito. Porque eu vi algo que não devia. Ele tossiu, uma tosse seca que doía só de ouvir. E agora tem gente que quer garantir que eu não conte pra ninguém. Viu o quê? Lucas insistiu. O homem hesitou, olhando para as crianças ao redor, avaliando se podia confiar. Finalmente suspirou. Trabalhava em uma construtora. A gente estava reformando prédios públicos. Escola, posto de saúde, essas coisas. Mas o material que chegava na obra não era o que estava na nota fiscal. Cimento fraco, ferro fino, tinta barata. Alguém estava desviando o material bom e vendendo, colocando porcaria no lugar. E quando eu questionei, o encarregado me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca eu ia sumir. Ele passou a mão no rosto. 2 dias depois, tentaram me atropelar na frente de casa. Não foi acidente. Eu corri, me escondi e acabei aqui embaixo dessa ponte. As crianças me acharam e ao invés de me entregar, me esconderam. Júlia cruzou os braços. A gente já conhece adulto que machuca criança. Conhece adulto que rouba. Conhece adulto que mente. Então quando esse aqui apareceu correndo de adulto, pior ainda, a gente pensou, sei lá, que talvez fosse melhor ajudar. Ela olhou para Lucas. Mas agora tem alguém procurando. E se achar ele aqui, vai achar a gente também. E aí, acabou. O refúgio vira passado. Lucas olhou para o homem, depois para as crianças, depois para a porta que dava para o mundo exterior, onde adultos poderosos faziam o que queriam e crianças pobres eram apenas estatísticas esquecidas. O que vocês vão fazer? Ele perguntou. Não sei, Júlia admitiu. E pela primeira vez desde que Lucas a conhecera, ela soou assustada de verdade. Se a gente entregar ele, talvez parem de procurar aqui. Mas aí ele morre. E a gente é culpado. Se a gente esconde, eles podem achar de qualquer jeito e aí a gente vira alvo também. O homem no canto enterrou o rosto nas mãos. Eu não queria colocar vocês em risco. Podem me entregar. Eu entendo. Cala a boca, Diogo disse surpreendentemente. A gente não entrega ninguém, nem adulto. Isso aqui, apontou para o refúgio, é lugar de quem o mundo jogou fora. Se você tá aqui, é porque merece tá. Nanda, a menina pequena que até então não tinha dito nada, finalmente falou com voz fina. E se a gente contar pra alguém que ajuda de verdade? Tipo, polícia boa? Marcos riu sem humor. Não existe polícia boa pra gente. Eles vêm, tiram todo mundo daqui. E o cara que tá procurando esse aqui fica sabendo antes mesmo da denúncia ser registrada. O silêncio voltou, pesado e sem resposta. Lucas olhou para o homem ferido, para as crianças assustadas, e então para a porta que levava ao exterior. Lá fora, a cidade continuava girando indiferente ao drama acontecendo embaixo de uma ponte abandonada. E em algum lugar lá fora, alguém procurava.
Alguém perigoso. Alguém que não hesitaria em machucar crianças se elas estivessem no caminho. Tem quanto tempo de comida? Lucas perguntou. Júlia verificou a sacola. 2 dias. Talvez 3 se a gente rachar bem. E se a gente não sair? Se a gente ficar aqui escondido até quem tá procurando desistir? Eles não vão desistir. O homem disse. Tem muito dinheiro envolvido. Muito poder. Gente assim não desiste. Então a gente precisa de ajuda de verdade. Lucas concluiu. Mas não da polícia. De alguém que se importa com criança pobre. Olhou para Júlia. Tem alguém assim? Alguém que você confia? Júlia pensou por um longo momento. Então devagar assentiu. Tem uma mulher. Dona Rosa. Ela tinha um projeto social perto daqui, mas fechou por falta de verba. Mas ela sempre foi gente boa. Nunca mentiu pra gente. Nunca prometeu o que não podia cumprir. Hesitou. Mas faz tempo que não falo com ela. Onde ela mora? Umas 10 quadras daqui. Lucas olhou para os outros. Alguém tem ideia melhor? Ninguém respondeu. Então é isso. Ele decidiu, surpreso com a própria firmeza. Júlia, você vai até a Dona Rosa. Conta tudo. Pede ajuda. Enquanto isso, o resto da gente fica aqui, protegendo ele. Apontou para o homem. E se alguém vier, a gente improvisa. Era um plano ruim. Arriscado. Cheio de falhas. Mas era o único que tinham. Júlia respirou fundo, depois assentiu. Tá, eu vou. Mas se der errado, se ela entregar a gente... Então pelo menos a gente tentou. Diogo completou. O tom surpreendentemente suave. Júlia pegou a mochila mais leve e saiu pela lona, desaparecendo na luz cinzenta do dia lá fora. E dentro do refúgio, 6 crianças e um homem ferido esperaram, cada um com seus próprios medos, cada um carregando o peso de escolhas que eram grandes demais para ombros tão pequenos. Lá fora, em algum lugar, o homem de jaqueta escura continuava procurando. E o tempo estava acabando. As horas seguintes foram as mais longas que Lucas já tinha vivido. O tempo parecia ter desacelerado dentro do refúgio, cada minuto se arrastando como se fosse feito de chumbo. Marcos montou guarda perto da entrada, espiando através de uma fresta na lona, os olhos atentos a qualquer movimento lá fora. Diogo ficou com o facão improvisado que mantinham escondido, um pedaço de metal afiado amarrado em cabo de madeira, mais símbolo de resistência do que arma real. Lucas sentou-se perto do homem ferido, que agora tinha se apresentado como Rafael. Com a luz do dia entrando pelas frestas, era possível ver melhor o estado dele. A ferida na testa tinha parado de sangrar, mas estava infeccionada, com bordas avermelhadas e inchadas. As mãos tremiam levemente e ele suava mesmo com o frio do concreto. Você precisa de médico, Lucas disse. Rafael deu um riso amargo. Médico faz pergunta. Pergunta vira registro. Registro vira rastro. Rastro vira fim. Ele encostou a cabeça na parede. Eu tô preso entre morrer de infecção ou morrer de bala. Pelo menos infecção demora mais. Pedrinho, que estava acolchorado perto deles, remexeu em uma sacola e tirou uma garrafa plástica com água limpa e um pano relativamente limpo. Deixa eu limpar, pelo menos. A tia Rosa ensinou a gente a fazer curativo quando tinha o projeto ainda funcionando. Rafael hesitou, depois assentiu. Pedrinho molhou o pano e começou a limpar cuidadosamente ao redor da ferida, tirando o sangue seco e a sujeira acumulada. Rafael estremeceu, mas não reclamou. Vocês são bons nisso, Rafael observou. Cuidar um do outro. A gente não tem escolha, Pedrinho respondeu, concentrado no trabalho. Se a gente não cuidar, ninguém vai. Sua família? Rafael começou, depois parou, percebendo a estupidez da pergunta. Se o menino tivesse família funcional, não estaria morando sob uma ponte. Meu pai batia, Pedrinho disse, a voz neutra, como quem fala do tempo. Minha mãe deixava. Assistente social veio, viu, escreveu o papel, foi embora. Aí eu sumi. Melhor aqui do que lá. Rafael ficou em silêncio, processando. Lucas viu no rosto dele algo que raramente via em adultos. Vergonha genuína. Não piedade condescendente, mas reconhecimento de que crianças como eles existiam, porque adultos como ele, e piores, tinham falhado sistematicamente. O que você viu exatamente? Lucas perguntou, mudando de assunto.
Na obra, o que era tão importante que tentaram te matar? Rafael suspirou, organizando os pensamentos. A gente estava reformando 3 escolas municipais. Verba federal, projeto grande. No papel ia entrar material de primeira. Estrutura metálica reforçada, cimento de alta resistência, tinta especial. Mas o que chegava na obra era refugo. Ferro fino que entorta fácil, cimento misturado com areia demais, tinta que descasca em 6 meses. Ele apertou os punhos. Eu peguei as notas fiscais. Comparei com o que estava chegando. Tinha caminhão fantasma. Nota dizia que entregou 10 toneladas, mas na verdade entregou 3. O resto, alguém vendia por fora e embolsava a diferença. Quanto? Marcos perguntou da entrada. Milhões. Não sei o número exato, mas eram milhões de reais sendo desviados em uma única obra. E tem mais obras. Postos de saúde, creches, centro comunitário. Rafael passou a mão no rosto. Quando questionei o encarregado, ele riu na minha cara. Disse que eu era novo no esquema, que todo mundo sabia que era assim que o jogo funcionava. Falou que se eu fosse esperto, ficaria quieto e ganharia minha parte. E você não quis? Lucas completou. Rafael hesitou. Eu tenho sobrinho, 8 anos. Ele estuda em uma dessas escolas públicas sucateadas. Teto que vaza, parede rachada, banheiro que não funciona. E enquanto isso, tem filho da puta roubando o dinheiro que era para consertar. A raiva voltou aos olhos dele. Eu não quis a parte. Quis fazer o certo. Fui até a imprensa. E aí tentaram te matar. Marcos concluiu. No dia seguinte, carro preto acelerou direto para cima de mim quando eu estava atravessando a rua. Pulei, bati a cabeça no meio-fio, fiquei desmaiado. Quando acordei, tinha gente me procurando. Não polícia. Gente particular. Então, corri. E veio parar aqui. Pedrinho disse, terminando o curativo improvisado. Vim parar aqui. E agora, por causa de mim, vocês estão em perigo também. Nanda, que estava enrolada em seu cobertor no canto, abraçando o ursinho surrado, falou com a voz fina. Não foi você que colocou a gente em perigo. Foi os adultos que roubou. Você só tentou consertar. A simplicidade brutal da observação fez Rafael fechar os olhos emocionado. O tempo continuou passando. Sem relógio, era difícil saber quanto exatamente. Lucas estimou que 2 horas tinham se passado desde que Júlia saíra. Talvez 3. A ansiedade ia crescendo como algo vivo dentro do refúgio, alimentada pelo silêncio tenso e pela espera. Foi quando Marcos assobiou baixinho. Sinal de alerta. Tem alguém vindo. Todo mundo congelou. Rafael se encolheu mais fundo no canto escuro. Diogo apertou o cabo do facão improvisado. Lucas sentiu o coração disparar. Passos na terra lá fora. Mais de uma pessoa. Vozes baixas, conversando. Então a voz de Júlia, alta e clara. Tá vendo? Eu falei que tinha gente espreitando aqui. Por isso a gente tem medo de ficar. Uma voz feminina mais velha respondeu, firme, mas gentil. Tá tudo bem, filha. Agora eu tô aqui. Ninguém vai machucar vocês. Marcos relaxou visivelmente e afastou a lona. Júlia entrou primeiro, seguida por uma mulher negra de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque, roupas simples mas limpas e um olhar que transmitia autoridade natural sem precisar de palavras. Atrás dela, para a surpresa de todos, vinha mais alguém. Um homem jovem, talvez uns 25 anos, com câmera fotográfica pendurada no pescoço e mochila nas costas. Crianças, a mulher disse, a voz firme, mas não ameaçadora. Meu nome é Rosa. Alguns de vocês me conhecem dos tempos do projeto social. Ela olhou ao redor, vendo o espaço improvisado, as velas, os cobertores. Seu rosto não mostrou pena, apenas reconhecimento de uma realidade dura. Júlia me contou tudo, sobre o homem que vocês estão escondendo e sobre quem está procurando ele. Ela se virou para o fundo, onde Rafael tentava se esconder nas sombras. Pode sair daí. Eu não vim entregar você. Vim ajudar. Rafael hesitou, mas eventualmente saiu do esconderijo, mancando levemente. Dona Rosa examinou a ferida com um olhar clínico. Isso está infeccionado. Você precisa de antibiótico, não de pano molhado. Eu sei, Rafael disse. Mas não posso ir ao hospital. Eu sei.
Por isso trouxe ele. Ela apontou para o homem jovem com a câmera. Esse é Vinícius. Ele é jornalista investigativo. Trabalha com denúncias de corrupção. Olhou para Rafael. Júlia me contou o básico, mas eu preciso ouvir de você. Você tem provas do que está falando? Rafael assentiu, tirando do bolso interno da jaqueta um celular velho com a tela rachada. Tenho fotos das notas fiscais. Tenho vídeos da obra mostrando o material que chegava. Tenho gravações de conversas com o encarregado. Ele estendeu o celular para Vinícius. Tá tudo aqui. Eu ia entregar para a imprensa, mas tentaram me matar antes que eu conseguisse. Vinícius pegou o celular com cuidado como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que simbolicamente era. Se o que você está dizendo é verdade, isso aqui vale muito mais que sua vida. Vale a integridade de dezenas de prédios públicos. Vale a segurança de milhares de crianças que estudam em escolas construídas com material falsificado. Ele olhou para Dona Rosa. A gente precisa fazer backup imediato e divulgar rápido, antes que descubram onde ele está. Eu sei, Dona Rosa concordou. Mas primeiro vamos tirar essas crianças daqui. Esse lugar não é mais seguro. A gente não vai para abrigo, Diogo disse imediatamente, a voz dura. Eu prefiro morrer aqui. Dona Rosa o encarou com respeito, não com condescendência. Eu não tô falando de abrigo municipal. Tô falando da minha casa, tenho espaço. Não é luxo, mas é teto, comida, e ninguém vai bater em vocês. Ela olhou para cada criança individualmente. Não é obrigação. Vocês escolhem. Mas se ficarem aqui, e os homens que estão procurando esse rapaz acharem vocês, não vai ser bonito. As crianças trocaram olhares, aquela comunicação silenciosa que só quem vive junto desenvolve. Foi Júlia quem falou por todos. A gente vai, mas só até resolver isso. Depois, a gente vê. Dona Rosa assentiu, aceitando os termos. Combinado. Agora vamos. Rápido. Peguem só o essencial. Nos minutos seguintes, houve uma movimentação frenética. As crianças recolheram seus poucos pertences. Cobertores, roupas extras, a foto amassada na parede, o ursinho de Nanda. Lucas pegou sua mochila, agora mais pesada com os pães que tinha conseguido na feira. Rafael, fraco mas determinado, foi ajudado por Marcos e Vinícius a subir o barranco. Quando todos estavam prontos para sair, Lucas olhou para trás uma última vez. O refúgio, aquele espaço oco dentro da ponte, iluminado por velas, protegido por lona e segredos, tinha sido lar por apenas um dia para ele, mas sabia que para os outros tinha sido muito mais. A diferença entre sobreviver e desistir. Vamos. Júlia chamou já na abertura. Lucas subiu atrás dela, deixando o refúgio vazio pela primeira vez em meses. Lá em cima, o mundo continuava igual. Ruas sujas, casas pobres, céu cinzento. Mas agora, caminhando em grupo, com uma adulta que realmente se importava na frente e um jornalista que podia amplificar suas vozes, Lucas sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma possibilidade frágil, mas real, de que talvez, só talvez, as coisas pudessem mudar. Dona Rosa os guiou por ruas paralelas, evitando as principais, sempre atenta a carros suspeitos ou pessoas prestando atenção demais. Vinícius ia na retaguarda, protegendo o celular de Rafael como se fosse o Santo Graal. A casa de Dona Rosa ficava em um bairro um pouco melhor, ainda periférico, ainda pobre, mas com casas pintadas e ruas asfaltadas. Era pequena, de alvenaria, com uma sala-cozinha integrada e 2 quartos minúsculos, mas tinha água corrente, luz elétrica e cheiro de comida de verdade. Entrem, ela disse abrindo a porta. Fiquem longe das janelas. Vinícius, você vem comigo. Vamos fazer backup dessas provas agora. As crianças entraram em silêncio, ainda tensas, ainda esperando o golpe, a traição, a decepção que sempre vinha quando adultos prometiam ajuda. Mas Dona Rosa apenas apontou a cozinha. Tem pão, margarina, suco na geladeira. Comam. Depois a gente organiza onde todo mundo vai dormir. E foi isso. Sem sermão, sem interrogatório, sem promessas impossíveis. Apenas comida, teto e respeito. Enquanto as crianças comiam, devagar no começo, depois com mais confiança,
Vinícius e Dona Rosa trabalhavam no quarto do fundo. Lucas conseguia ouvir fragmentos da conversa. 3 escolas, 2 postos de saúde, empresa fantasma, nota fiscal falsa. Publicar amanhã de manhã, todas as plataformas simultaneamente. Proteção para ele e para as crianças também. Rafael estava sentado no sofá velho da sala, a cabeça nas mãos, exausto e aliviado ao mesmo tempo. Júlia se sentou ao lado dele. Você vai conseguir, ela disse com uma convicção que parecia grande demais para alguém tão pequeno. A história vai sair. E aí, eles não vão poder mais esconder. E se não for suficiente? Rafael perguntou. E se eles conseguirem abafar mesmo assim? Aí pelo menos a gente tentou. Júlia respondeu, ecoando as mesmas palavras que tinham usado antes. E isso já é mais do que a maioria faz. A noite caiu. Dona Rosa preparou sopa de legumes. Simples, mas quente e farta. As crianças comeram em silêncio, saboreando algo que não vinha de lixeira ou sobra rejeitada. Vinícius terminou o backup, armazenando cópias em 3 pendrives diferentes e enviando versões criptografadas para servidores na nuvem. Pronto, ele anunciou. Mesmo que aconteça alguma coisa com o celular original, as provas estão protegidas. Amanhã de manhã, publico tudo. Fotos, vídeos, gravações. Com nomes, empresas, valores. Olhou para Rafael. Você está preparado para virar alvo público? Rafael respirou fundo. Se ficar escondido, vou morrer de qualquer jeito. Pelo menos assim, morro fazendo barulho. Ninguém vai morrer. Dona Rosa interveio firme. Eu já liguei para um advogado amigo. Ele vai pedir proteção oficial assim que a matéria sair. E eu vou garantir que essas crianças não sejam jogadas de volta para o sistema que falhou com elas. Como? Marcos perguntou, cético por experiência. Ainda não sei, Dona Rosa admitiu. Mas eu trabalhei 20 anos com criança em situação de rua. Conheço gente, conheço lei, conheço brecha. E eu não vou desistir de vocês. Olhou para cada um. Mas vocês precisam confiar em mim. Pelo menos por enquanto. Não era fé cega. Era aposta calculada. As crianças tinham sobrevivido até ali apostando em instintos. E o instinto dizia que essa mulher era diferente. Um por um, acenaram concordando. A noite foi longa. Vinícius dormiu na sala, com o laptop aberto ao lado, finalizando a matéria. Dona Rosa ficou no quarto com as meninas. Os meninos se espalharam em colchonetes improvisados na cozinha. Rafael, medicado com antibiótico que Dona Rosa conseguiu com uma vizinha enfermeira, finalmente dormiu um sono sem pesadelos pela primeira vez em dias. E Lucas, deitado em um colchonete ao lado de Marcos, olhou para o teto e pensou em como a vida podia virar do avesso em menos de 48 horas. 2 dias atrás ele era apenas mais um invisível. Agora, estava no meio de algo maior. Corrupção, denúncia, risco real. Mas pela primeira vez não estava sozinho. E isso, descobriu, fazia toda a diferença. A manhã chegou com um silêncio pesado, do tipo que antecede tempestades. Lucas acordou com o som de Vinícius digitando freneticamente no laptop, os dedos voando sobre o teclado enquanto revisava a matéria pela última vez. A luz do amanhecer entrava pela janela da sala, tímida e cinzenta, como se também tivesse medo do que estava por vir. Dona Rosa já estava acordada, preparando café e pão com manteiga para todos. O cheiro encheu a casa pequena, trazendo uma sensação de normalidade que contrastava violentamente com a tensão que pairava no ar. Quanto tempo até publicar? Rafael perguntou, sentado no sofá com a cabeça enfaixada de forma mais adequada agora. A febre tinha baixado durante a noite, mas ele ainda estava pálido, fraco. 10 minutos, Vinícius respondeu sem tirar os olhos da tela. Já confirmei com o editor. Vai sair simultaneamente no site e nas redes sociais e vamos enviar para todos os veículos de imprensa grandes. Não dá para abafar quando todo mundo recebe ao mesmo tempo. E a polícia? Marcos perguntou, mordendo um pedaço de pão. Advogado já acionou. Assim que a matéria sair, ele entra com pedido de proteção para o Rafael e com denúncia formal no Ministério Público. Vinícius finalmente olhou para cima, o rosto tenso mas determinado. Vai dar merda. Muito. Mas é a única forma.
Júlia estava sentada perto da janela observando a rua através de uma fresta na cortina. De repente, seu corpo enrijeceu. Tem um carro parado ali na frente, ela disse, a voz baixa mas tensa. Carro preto, vidro escuro. Tá lá faz uns 5 minutos, só parado. Todos congelaram. Dona Rosa se aproximou da janela espiando cuidadosamente. Sua expressão endureceu. Não é carro de vizinho. Ela olhou para Vinícius. Publica. Agora. Mas faltam. Agora. Dona Rosa repetiu, com uma urgência que não admitia discussão. Vinícius não hesitou. Apertou o Enter. A matéria foi ao ar. Por alguns segundos nada aconteceu. Então, o celular de Vinícius começou a vibrar. Uma notificação. 2, 5, 10. A matéria estava sendo compartilhada, comentada, replicada. O algoritmo tinha detectado o potencial explosivo do conteúdo e estava amplificando. Pronto, Vinícius disse, mas sua voz não soava aliviada, soava assustada. Não tem mais volta. Lá fora, o carro preto continuava parado. Rafael se levantou com esforço, aproximando-se da janela. Quando viu o carro, sua respiração ficou mais rápida. É eles. Ele recuou instintivamente. Me acharam. Como? Diogo perguntou, a mão já buscando o facão improvisado que tinha trazido do refúgio. Não sei. Talvez seguiram a gente ontem sem a gente perceber. Talvez tenha informante na vizinhança. Rafael passou a mão no rosto. Não importa. Eles estão aqui. Dona Rosa pegou o celular, discando. Alô, polícia? Quero reportar homens armados ameaçando minha casa. Ela deu o endereço, depois desligou. Olhou para as crianças. Polícia não vai chegar rápido. Nunca chega rápido nesse bairro. Mas pelo menos vai ter registro da ligação. O carro preto continuava parado. Ninguém saía. Mas a presença dele era uma ameaça clara. Nós sabemos onde vocês estão. Então, o celular de Vinícius tocou. Número desconhecido. Ele atendeu no viva voz. Uma voz masculina, calma, educada, cortou o silêncio. Bom dia, Vinícius. Vi sua matéria. Muito bem escrita. Pena que é baseada em informações falsas. Vinícius apertou o punho. Não são falsas. Tenho provas. Fotos, vídeos, documentos. Tem documentos que podem ser interpretados de várias formas. A voz corrigiu, ainda educada, mas com uma borda de aço. E, infelizmente, interpretação errada pode destruir reputações. Inclusive a sua. E a das pessoas que você está protegendo. É uma ameaça? É um conselho. Pausa. O rapaz que você está escondendo... Rafael, né? Ele está muito doente. Acho que ele precisa de tratamento médico adequado. E essas crianças aí com você... Seria uma pena se algo acontecesse com elas por estarem no lugar errado na hora errada. Júlia se encolheu, abraçando os joelhos. Nanda começou a chorar baixinho, escondida atrás de Dona Rosa. Você tá ameaçando crianças? Vinícius perguntou, a voz tremendo de raiva contida. Eu tô protegendo a ordem das coisas. A voz respondeu. Você não entende como o mundo funciona, garoto. Obra pública sempre teve desvio. Sempre. É parte do sistema. Todo mundo ganha sua parte, todo mundo fica quieto, a vida segue. Mas sempre aparece um idealista achando que vai mudar o mundo publicando matéria. Tom mais duro agora. Não vai mudar nada. Só vai colocar gente inocente em risco. As crianças que estudam em prédios que podem desabar também são inocentes. Vinícius rebateu. Prédio não vai desabar. A gente não é amador. A gente economiza, mas não põe em risco real. É negócio, não assassinato. Silêncio. Mas se você continuar insistindo, aí sim pode virar coisa feia. Entende o que eu tô dizendo? Rafael, ouvindo tudo, fechou os olhos. Quando abriu, havia uma decisão tomada no olhar. Tá bom. Ele disse alto para que a voz do outro lado ouvisse. Para com isso. Eu saio daí. Você me leva. Deixa as crianças e o jornalista em paz. Rafael, não. Dona Rosa começou, mas ele a interrompeu com um gesto. Não tem outra saída. Se eu ficar, eles vão fazer mal a todo mundo aqui. Olhou para as crianças um por um. Vocês me ajudaram quando ninguém mais ajudaria. Agora é minha vez de proteger vocês. Decisão sábia. A voz no telefone disse. Sai pela porta da frente. Sozinho. Sem truque.
A gente leva você, resolve isso de forma civilizada e todo mundo segue a vida. Vinícius desligou o telefone com raiva. Você não pode ir. Eles vão te matar. Eu sei. Rafael disse calmamente. Mas pelo menos vocês sobrevivem. Não. Lucas falou, surpreendendo a si mesmo. Todos olharam para ele. Não é assim que funciona. Se a gente entregar ele, eles ganham. E aí tudo que a gente fez não serviu de nada. O menino tem razão. Marcos concordou. A matéria já saiu. Já tá na internet. Já tá sendo compartilhada. Eles não conseguem mais apagar. Olhou para Rafael. Você morrer não muda isso. Só dá satisfação para eles. Dona Rosa pegou o celular de novo. Eu vou ligar para a imprensa. Para todos os contatos que eu tenho. Repórteres, câmeras, todo mundo. Vou trazer eles para cá. Se tiver imprensa na porta, esses homens não vão poder fazer nada sem virar notícia. Demora muito, Diogo apontou. E o carro tá ali. Foi quando Pedrinho, que estava quieto até então, falou. Tem outra saída, pelo fundo. Pula o muro, cai no terreno do vizinho, sai 2 ruas para frente. Ele olhou para Dona Rosa. Eu explorei ontem quando cheguei. Sempre exploro as saídas. Nunca se sabe quando vai precisar. Sabedoria de criança de rua. Sempre ter rota de fuga. Dona Rosa assentiu. Então é isso. Rafael, você sai pelo fundo. Vinícius, você vai com ele. Levam o laptop, os pendrives, tudo. Vão para casa de algum amigo seu, lugar que ninguém conhece. Ficam escondidos enquanto a história explode. Olhou para as crianças. E vocês ficam comigo. Eu vou encher essa casa de gente, de vizinho, de testemunha. Eles não vão mexer com criança na frente de todo mundo. E você? Júlia perguntou, preocupada. Eu moro aqui faz 30 anos. Conheço todo mundo. E todo mundo me conhece. Se eles tentarem alguma coisa comigo, o bairro inteiro vem em cima. Dona Rosa sorriu, mas era um sorriso de guerra. Não sou de briga, mas quando precisa, eu brigo. Não havia tempo para debater. O carro preto continuava lá fora, e a qualquer momento podia se cansar de esperar. Rafael e Vinícius juntaram rapidamente o essencial. Laptop, pendrives, celular. Dona Rosa os guiou até os fundos da casa, onde uma janela pequena dava para o quintal. O muro era alto, mas tinha uma pilha de tijolos encostada que servia de escada improvisada. Vai! Dona Rosa ordenou. E não olha para trás. Rafael hesitou, olhando para as crianças uma última vez. Obrigado. Por tudo. Vai logo, Júlia disse, tentando soar dura, mas com os olhos brilhando. E não morre, tá ouvindo? A gente não salvou você para você morrer depois. Rafael sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Depois, com a ajuda de Vinícius, escalou o muro e desapareceu do outro lado. Dona Rosa fechou a janela e voltou para a sala, onde as crianças esperavam tensas. Agora vocês fazem exatamente o que eu falar. Ela pegou o celular e começou a ligar para os vizinhos. Alô, Joana? É a Rosa. Preciso de um favor urgente. Vem aqui em casa agora, traz as crianças. Não é nada de grave, só preciso de gente aqui. Confia em mim. Ligou para mais 3 vizinhos. Depois para a líder comunitária. Depois para o padre da igreja local. Em 10 minutos a casa começou a encher de gente. Mulheres com crianças pequenas, homens curiosos, adolescentes que vieram ver o que estava acontecendo. E lá fora, os homens no carro preto perceberam que tinham perdido o elemento surpresa. Com tantas testemunhas, não podiam agir sem consequências. O carro ligou o motor e saiu. Devagar, mas saiu. Dentro da casa, Dona Rosa finalmente permitiu-se respirar aliviado. As crianças se abraçaram, o alívio misturado com adrenalina ainda correndo nas veias. Acabou? Nanda perguntou, a voz pequena. Não. Dona Rosa respondeu com honestidade. Ainda não. Mas a gente ganhou tempo. E às vezes, tempo é tudo que a gente precisa. Nas horas seguintes, a matéria de Vinícius explodiu. Compartilhamentos na casa dos milhares. Outros veículos de imprensa começaram a cobrir. Políticos foram às redes sociais prometer investigação. O Ministério Público anunciou abertura de inquérito. As empresas citadas emitiram notas negando tudo. Mas as provas estavam lá, acessíveis, incontestáveis. A pressão pública cresceu rápido demais para ser contida. O que os corruptos tinham conseguido esconder por anos desmoronou em horas.
Rafael e Vinícius, escondidos em um apartamento de um amigo jornalista, assistiram tudo pelo celular, incrédulos de que tinha realmente funcionado. E na casa de Dona Rosa, cercada por vizinhos e crianças, Lucas olhou para Júlia e viu nela o mesmo sentimento que sentia. Alívio, sim, mas também algo maior. Orgulho. Eles tinham feito algo. Pequeno, arriscado, mas real. Tinham pegado um segredo escondido sob uma ponte abandonada e o transformado em grito que não podia mais ser calado. E pela primeira vez em suas vidas curtas e difíceis, tinham visto adultos poderosos recuando, com medo, porque crianças que não importavam, tinham decidido que importavam sim. A guerra não estava ganha, mas a primeira batalha tinha sido deles. E isso, descobriram, era apenas o começo. Os dias seguintes foram uma tempestade. A matéria de Vinícius não apenas expôs o esquema de desvio de verbas em 3 escolas municipais, ela destampou um sistema inteiro de corrupção que se estendia por dezenas de obras públicas, envolvendo construtoras, fiscais, políticos e empresários que lucravam há anos enquanto crianças estudavam em prédios estruturalmente comprometidos. A primeira prisão aconteceu 72 horas após a publicação. O encarregado da obra que tinha ameaçado Rafael foi detido ao tentar embarcar em um voo internacional. Nas buscas em sua casa, encontraram documentos que ligavam o esquema a outros projetos em 5 cidades diferentes. A operação ganhou o nome Operação Alicerce Podre e dominou os noticiários por semanas. Rafael prestou depoimento formal, sob proteção policial. O ferimento na cabeça cicatrizou, mas deixou uma marca permanente, tanto física quanto emocional. Ele não era mais o operário invisível que apenas seguia ordens. Agora era testemunha-chave em uma investigação federal, com rosto em jornal e nome em processo judicial. E as crianças? As crianças viraram símbolo involuntário de algo maior. A história de como elas tinham abrigado um homem perseguido, protegido provas cruciais e resistido a ameaças vazou para a imprensa. Alguns jornalistas romantizaram, chamando-as de heróis esquecidos. Outros usaram como oportunidade para discutir a crise de crianças em situação de rua no Brasil. Mas a maioria simplesmente seguiu para a próxima notícia, deixando para trás os rostos reais por trás das estatísticas. Dona Rosa, porém, não deixou. 2 semanas após a matéria, ela estava sentada em sua sala, agora permanentemente cheia de crianças, porque depois que Lucas e o grupo chegaram, mais 3 apareceram, vindos da mesma ponte abandonada que ela prometera nunca mais deixar vazia, organizando papéis com uma determinação que só a professora aposentada que decidiu lutar contra a burocracia consegue ter. O que é isso tudo? Júlia perguntou, sentada no chão com o caderno na mão, praticando escrita. Ela tinha voltado a estudar, mesmo que de forma improvisada, com Dona Rosa como professora particular. Processo de guarda temporária. Dona Rosa respondeu, não tirando os olhos dos documentos. Se eu conseguir comprovar que tenho condições de cuidar de vocês, posso me tornar responsável legal enquanto procuram família ou solução definitiva. Ela olhou por cima dos óculos. Mas preciso de ajuda de vocês também. Preciso saber, vocês querem ficar aqui comigo ou querem que eu tente encontrar família de vocês? O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcos, encostado na parede, foi o primeiro a falar. Minha família me expulsou quando descobriu que eu gostava de menino. Prefiro morrer na rua que voltar para lá. Pedrinho balançou a cabeça. Meu pai tá preso. Minha mãe mora com um namorado novo que não me quer perto. Não tem família para voltar. Um por um, as histórias saíram. Nanda, que tinha sido abandonada em frente a uma igreja aos 4 anos. Diogo, cujos pais eram usuários de drogas que o esqueciam dias inteiros sem comida. E Lucas, que tecnicamente tinha mãe, mas em hospital psiquiátrico sem previsão de alta, e nenhum outro parente conhecido. Júlia foi a última. Eu tenho tia, ela disse devagar, em outro estado. Mas ela tem 6 filhos. Mal consegue alimentar os dela. Não tem como me levar. Olhou para Dona Rosa. E mesmo se tivesse, eu não quero separar de todo mundo aqui. A gente é... Procurou a palavra. A gente é família agora. Do jeito torto, mas é.
Dona Rosa tirou os óculos e passou a mão nos olhos, visivelmente emocionada. Tá bom? Então é isso. Vou lutar pela guarda de vocês. Todos. Não vai ser fácil. Vou ter que provar renda, estrutura, capacidade. Mas eu conheço advogado bom, conheço assistente social honesta e, mais importante, olhou para cada um. Eu conheço vocês. E sei que vocês merecem mais do que o sistema ofereceu até agora. Não era promessa de final feliz. Era promessa de luta. Mas para crianças que tinham passado a vida inteira sem ninguém prometendo nada, era mais do que suficiente. Um mês depois, Lucas estava sentado na calçada em frente à casa de Dona Rosa, observando o movimento da rua. Crianças brincando, adultos voltando do trabalho, a vida comum de um bairro periférico que continuava girando, indiferente aos dramas individuais que aconteciam dentro de cada casa. Rafael apareceu, caminhando devagar, ainda se recuperando completamente. Ele tinha voltado a trabalhar, em outra empresa, com outro tipo de projeto, mas ainda construção. Dessa vez, porém, como fiscal independente contratado pelo Ministério Público para verificar outras obras suspeitas. Tinha virado especialista involuntário em detectar fraude. E aí, pequeno? Ele cumprimentou sentando-se ao lado de Lucas. Como tá a escola? Dona Rosa tinha conseguido matricular todas as crianças na escola pública do bairro. Lucas estava no 4º ano, 2 abaixo do que deveria para a idade, mas aprendendo. As primeiras semanas tinham sido difíceis. Ele mal sabia ler, tinha dificuldade com matemática básica, e os outros alunos o olhavam com mistura de curiosidade e pena. Mas aos poucos, com a ajuda de Júlia, que era melhor em português, e de um professor de matemática que decidiu dar aulas de reforço gratuitas, ele estava alcançando. Tá indo, Lucas respondeu. Difícil, mas tá indo. E o refúgio? Rafael perguntou. Sente falta? Lucas pensou honestamente antes de responder. O refúgio, aquele espaço escondido sob a ponte, protegido por lona e segredos, tinha sido liberdade. Mas também tinha sido medo constante, fome crônica, e a solidão de saber que nenhum adulto se importava se você existia ou não. Não, ele disse finalmente. Lá era sobrevivência. Aqui é outra coisa. Não sei o nome certo ainda, mas é melhor. Rafael sorriu. Acho que o nome é lar. Mesmo que pequeno, mesmo que torto, mesmo que improvisado. Mas é lar. Ficaram em silêncio confortável por um tempo, apenas observando. Então Rafael falou de novo. A primeira escola reformada foi interditada ontem. Estrutura comprometida, concreto fraco demais. Vão ter que demolir e reconstruir do zero. Mas pelo menos agora vão fazer certo. Com fiscalização real, material certificado. Olhou para Lucas. E isso só está acontecendo porque você e as outras crianças decidiram que valia a pena arriscar. Lucas não sabia o que dizer. Não se sentia herói. Sentia-se apenas uma criança que tinha tido sorte de estar no lugar certo ou errado, dependendo de como se olhava, e que tinha feito o que parecia certo no momento. Não fui só eu, ele disse. Foi todo mundo. A Júlia, o Marcos, a Dona Rosa, você, o Vinícius. Mas começou com você, Rafael insistiu. Você chegou no refúgio. Você fez as perguntas. Você não desistiu quando podia ter ido embora e esquecido tudo. Pausa. Isso importa, pequeno. Mais do que você imagina. Antes que Lucas pudesse responder, Júlia saiu correndo da casa, o celular, velho, doado por um vizinho, mas funcionando na mão. Lucas, Rafael, vocês precisam ver isso. Entraram atrás dela. Na sala, Dona Rosa estava com o laptop aberto, cercada pelas outras crianças. Na tela, uma reportagem ao vivo. Mais prisões na operação Alicerce Podre. Secretário Municipal de Obras e 2 vereadores são detidos após novas provas de envolvimento em esquema de desvio de verbas. Investigação se expande para outros municípios. Abaixo, uma rolagem de nomes, empresas, valores. O esquema era maior do que qualquer um imaginara. E estava desmoronando como um castelo de cartas mal construído. Ironicamente, a mesma qualidade dos prédios que tinham erguido. 43 pessoas presas até agora. Vinícius atualizou por mensagem de texto que chegou no celular de Dona Rosa.
E ainda tem mais. Tem gente virando delator, entregando todo mundo. O sistema inteiro está entrando em colapso. Dona Rosa desligou o laptop devagar, processando. Vocês entendem o que isso significa? Ela perguntou às crianças. Não só prenderam gente ruim. Estão mudando o sistema, criando protocolos novos, fiscalização independente, transparência obrigatória. Olhou para cada um. Isso não teria acontecido se vocês tivessem apenas seguido a regra de criança não se envolve em coisa de adulto. Mas a gente não é criança normal, Diogo disse com aquele tom de cinismo que disfarçava vulnerabilidade. A gente é criança que adulto esqueceu, então as regras não servem pra gente mesmo. Não, Dona Rosa corrigiu firme. Vocês são crianças que o sistema falhou. Mas isso não significa que as regras não servem para vocês. Significa que as regras estavam erradas e precisavam ser quebradas para poder consertar. Era uma distinção sutil, mas importante. Não eram eles que estavam fora da ordem. Era a ordem que estava errada. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. A casa de Dona Rosa, que antes comportava apenas ela, agora abrigava 7 crianças em sistema de guarda temporária, enquanto o processo legal se arrastava. Não era fácil. Nunca era. Tinham brigas, discussões, momentos de desespero financeiro quando o dinheiro não esticava até o fim do mês. Mas tinham também jantares compartilhados, lição de casa feita em grupo, e lentamente aquele sentimento raro que nenhum deles tinha experimentado em anos. Segurança. Lucas descobriu que gostava de matemática. Não a decoreba sem sentido que aparecia nos livros, mas a lógica por trás, a forma como números podiam explicar o mundo. O professor de reforço, vendo o interesse genuíno, começou a trazer problemas mais complexos, desafios que faziam a cabeça do menino trabalhar de forma que nunca tinha trabalhado antes. Júlia descobriu que tinha talento para escrever. Começou com redações escolares básicas, mas logo estava escrevendo contos, poemas e, eventualmente, um diário detalhado de tudo que tinha acontecido, desde os dias no refúgio até a situação atual. Para que um dia, se alguém quiser saber a verdade, tenha de onde tirar, ela explicou. Marcos, o mais velho, começou a trabalhar meio período em uma oficina mecânica, juntando dinheiro para eventualmente alugar um lugar próprio, mas sem pressa. Aqui tá bom por enquanto, ele dizia. E todos sabiam o que significava. Aqui eu não preciso ter medo. E o refúgio? O espaço sob a ponte foi descoberto por assistentes sociais que, alertados por Dona Rosa, foram verificar se havia mais crianças escondidas por lá. Encontraram o lugar vazio, mas marcado por vidas que tinham passado. Desenhos nas paredes, cobertores deixados para trás e a porta trancada no fundo que agora apenas guardava lembranças. A prefeitura, pressionada pela opinião pública, anunciou que iria transformar o espaço em memorial, um lembrete permanente de que crianças tinham vivido ali, esquecidas, enquanto adultos desviavam dinheiro que poderia tê-las ajudado. Era simbólico, mas símbolos importam quando são raros. 6 meses após a publicação da matéria, houve uma audiência pública na Câmara Municipal. Dona Rosa foi convidada a falar, e ela levou as crianças, todas. A sala estava cheia, políticos cumprindo o protocolo, jornalistas cobrindo a história, ativistas de direitos da criança e curiosos. Lucas sentou-se na primeira fileira, ao lado de Júlia, Marcos, Diogo, Pedrinho e Nanda, todos com roupas limpas, doadas, mas limpas, e cabelos penteados, relutantemente no caso de Marcos. Dona Rosa subiu ao microfone. Não tinha discurso preparado. Apenas falou do coração. Meu nome é Rosa Ferreira. Trabalhei 30 anos com criança em situação de vulnerabilidade. Vi muita coisa errada. Vi muito adulto falhar. Vi muito sistema que deveria proteger, mas na verdade apenas empurrava problema para frente. Ela apontou para as crianças. Essas 7 crianças aqui não deveriam existir. Não porque não merecem viver, mas porque num país decente, nenhuma delas estaria na situação que estava. Sem família funcional, sem rede de apoio, sem adulto que se importasse. E quando elas encontraram um adulto precisando de ajuda, um adulto perseguido por tentar fazer o certo, elas não viraram as costas.
Não pediram nada em troca, apenas ajudaram. Porque apesar de tudo que a vida fez com elas, ainda tinham humanidade que muitos adultos aqui perderam. O silêncio na sala era absoluto. A Operação Alicerce podre expôs muita sujeira. Prendeu muita gente. Mas se vocês acham que o trabalho acabou, estão enganados. Porque enquanto tiver criança dormindo sob ponte, enquanto tiver menino e menina fugindo de casa porque apanhar na rua é melhor que apanhar em casa, enquanto o sistema tratar essas crianças como estatística e não como gente, ela bateu na tribuna. Enquanto isso, a sujeira continua. Só mudou de lugar. Ela respirou fundo. Essas crianças me escolheram. Não porque eu sou perfeita, não porque eu tenho dinheiro, porque eu olhei para elas e vi gente. Vi potencial. Vi futuro. E agora eu tô aqui pedindo. Façam o mesmo. Olhem para a criança pobre, para a criança de rua, para a criança esquecida. E vejam, gente. Porque se vocês não virem, vão continuar construindo prédio com material roubado, vão continuar desviando verba, vão continuar fingindo que o problema não existe. E aí, daqui a 10 anos, vai ter outro menino dormindo sob outra ponte, achando outro segredo, expondo outro escândalo. E o ciclo não vai acabar nunca. Ela desceu da tribuna. E para surpresa de todos, a sala aplaudiu. Não aplauso educado de protocolo. Aplauso real, em pé, que durou quase 1 minuto. Depois da audiência, um vereador de oposição, jovem, recém-eleito, ainda com aquele idealismo que a política não tinha destruído, aproximou-se de Dona Rosa. A senhora já pensou em institucionalizar isso? Criar uma ONG, um projeto formal para acolher mais crianças? Dona Rosa riu, cansada. Jovem, eu tenho 63 anos. Uma aposentadoria que mal cobre as contas, e uma casa pequena que já está lotada. Não tenho estrutura para ONG. E se a gente ajudasse? Ele insistiu. Tem emenda parlamentar que pode ser direcionada. Tem parceria com a universidade para supervisão. Tem gente que quer ajudar, mas não sabe como. A senhora tem experiência, tem credibilidade, tem... Olhou para as crianças. Resultados concretos. Dona Rosa hesitou. Ela tinha passado tanto tempo desconfiando de político, de promessa vazia, de projeto que começa bonito e termina em mais desapontamento. Mas então olhou para as crianças e viu nos olhos delas a mesma pergunta que ela se fazia. E se dessa vez for diferente? Tá bom, ela disse finalmente. Mas com condições. Transparência total. Fiscalização independente. E as crianças têm voz. Não são projeto. São gente. E gente tem direito de falar, de escolher, de participar. O vereador estendeu a mão. Combinado. 2 anos se passaram desde que Lucas tinha encontrado o refúgio sob a ponte abandonada. 2 anos que pareciam uma vida inteira. A casa de Dona Rosa tinha se transformado. Com o apoio da emenda parlamentar e parcerias com ONGs locais, conseguiram alugar a casa ao lado. O vizinho idoso tinha falecido, e a família aceitou alugar por valor simbólico para um projeto social. Derrubaram parte do muro, criando um espaço integrado que agora abrigava 12 crianças em sistema de acolhimento temporário. Não era orfanato, não era abrigo tradicional, era algo diferente. Um modelo experimental de casa-lar comunitária, onde crianças em situação de vulnerabilidade viviam em ambiente familiar estruturado, com acompanhamento psicológico, pedagógico e social, mas mantendo autonomia e participação ativa nas decisões. Lucas, agora com 13 anos, estava no 7º ano. Tinha crescido, ainda magro, mas não mais esquelético. O rosto tinha perdido aquela dureza permanente que crianças de rua carregam, aquela vigilância constante que nunca relaxa completamente. Ainda tinha cicatrizes, algumas visíveis, muitas invisíveis. Mas também tinha algo novo. Esperança. Júlia tinha virado espécie de líder não oficial das crianças mais novas. Aos 12 anos, ajudava Dona Rosa com a organização da casa, mediava conflitos e continuava escrevendo. Seu diário tinha se transformado em algo maior. Um livro de testemunhos coletivos, onde cada criança que passava pela casa podia escrever sua história. Alguns escreviam pouco, apenas frases soltas. Outros escreviam páginas.
Mas todos tinham espaço para existir no papel, de forma que nunca tinham tido na vida real. Marcos, agora com 17 anos, estava terminando o ensino médio em curso noturno, enquanto trabalhava durante o dia. Tinha juntado dinheiro suficiente para alugar um pequeno quarto em uma pensão, mas ainda passava todo fim de semana na casa, ajudando com reparos, ensinando os meninos mais novos a consertar coisas. É que nem ser irmão mais velho, ele dizia, e todos sabiam que significava. É a família que eu escolhi. Rafael também continuava presente. Tinha se casado recentemente, com uma professora que conheceu em uma audiência pública sobre educação, e o casal frequentava a casa regularmente, trazendo comida, ajudando com lição de casa, apenas estando ali. A cicatriz na testa de Rafael tinha desbotado, mas ele fazia questão de não esconder completamente. É para lembrar que vale a pena fazer o certo mesmo quando dói, explicava. A Operação Alicerce Podre tinha resultado em 67 prisões, dezenas de processos ainda em andamento e mudanças estruturais na forma como obras públicas eram fiscalizadas na cidade e em municípios vizinhos. Não era perfeito. Corrupção nunca acaba completamente. Sempre encontra novas rachaduras para se infiltrar. Mas era melhor. Significativamente melhor. E a ponte? A ponte abandonada onde tudo tinha começado, tinha ganhado novo significado. A prefeitura, cumprindo a promessa, tinha transformado o espaço sob a estrutura em memorial. Instalaram placas contando a história, de forma resumida, respeitosa, sem romantizar a miséria, mas também sem desumanizar quem tinha vivido ali. Havia fotos, com rostos borrados para proteger identidade, desenhos que tinham sido preservados das paredes, e uma frase grande pintada na entrada. Aqui, crianças esquecidas pelo sistema encontraram abrigo. E daqui, começaram a mudar o mundo. Era exagero? Talvez. Mas era também reconhecimento. E reconhecimento para quem passou a vida invisível importa. Em uma manhã de sábado, Lucas voltou à ponte pela primeira vez desde que tinha saído correndo, 2 anos atrás, carregando segredos que quase o mataram. Não foi sozinho. Júlia, Marcos, Diogo, Pedrinho e Nanda vieram junto. E Dona Rosa, claro, que nunca os deixava fazer nada potencialmente emocional sem supervisão adulta. Desceram o barranco, agora com degraus de concreto instalados pela prefeitura, ironicamente mais seguros do que quando era esconderijo clandestino. O memorial estava vazio naquela manhã, apenas eles e as memórias. Entraram devagar, cada um reagindo de forma diferente. Marcos ficou na entrada, os braços cruzados, o rosto fechado. Pedrinho caminhou até onde costumava dormir, tocando a parede como se pudesse sentir o fantasma de si mesmo ainda ali. Nanda abraçou o ursinho surrado que nunca largava, os olhos marejados. Lucas foi direto até onde ficava a porta trancada, aquela que escondia Rafael, o segredo que tinha mudado tudo. A porta não existia mais. Tinha sido removida quando transformaram o espaço em memorial. Mas a abertura ainda estava lá, e Lucas podia ver o pequeno espaço onde um homem ferido tinha se escondido, protegido por crianças que não deviam nada a ninguém, mas que mesmo assim escolheram ajudar. Eu tinha tanto medo, Lucas disse baixinho, mais para si mesmo do que para os outros. O tempo todo. Medo de ser pego, medo de apanhar, medo de morrer. E mesmo assim, a gente continuou. Porque não tinha outra escolha, Júlia disse ao lado dele. Se a gente não fizesse nada, ia continuar tudo igual. E isso assustava mais que qualquer homem com um carro preto. A gente era criança, Diogo acrescentou, a voz rouca. A gente ainda é. Não era nosso trabalho consertar o mundo. Mas alguém tinha que fazer, Marcos completou. E os adultos que deviam fazer estavam ocupados roubando ou fingindo que não via. Então sobrou pra gente. Dona Rosa se aproximou, colocando a mão no ombro de Lucas. Vocês não deviam ter passado por isso. Nenhuma criança devia. Ela olhou ao redor para o espaço que tinha sido lar improvisado, esconderijo desesperado, e agora era museu de injustiças passadas. Mas passaram. E a forma como reagiram.
Isso diz mais sobre o caráter de vocês do que sobre qualquer coisa que fizeram com vocês. Ficaram ali por um tempo, cada um processando à sua maneira. Então, como se por acordo silencioso, começaram a sair, um por um, subindo os degraus de concreto, deixando o memorial para trás. Lá em cima, no nível da rua, o mundo continuava. Carros passavam, pessoas caminhavam. A vida seguia seu ritmo indiferente. Mas para as 6 pessoas que saíram daquele lugar, o mundo tinha mudado. Eles tinham mudado o mundo, mesmo que só um pedacinho. Enquanto caminhavam de volta para casa, e agora era casa de verdade, não apenas lugar de dormir, Lucas pensou em tudo que tinha acontecido. Em como uma busca desesperada por abrigo tinha se transformado em descoberta que expôs corrupção sistêmica. Em como crianças que a sociedade tinha descartado tinham se tornado catalisadoras de mudança. Em como o medo tinha sido vencido, não por coragem heróica, mas por simples teimosia de continuar existindo, de continuar importando, mesmo quando todo mundo dizia que não importavam. 3 meses depois, houve uma cerimônia na escola que Lucas frequentava. Formatura simbólica do 9º ano. Ele ainda estava no 7º, mas foi convidado para evento especial. A escola, uma das 3 que tinham sido interditadas e reconstruídas com material adequado após a Operação Alicerce Podre, estava fazendo homenagem às pessoas que tinham tornado aquilo possível. Rafael foi chamado ao palco. Recebeu placa de honra, aplauso educado, agradecimentos formais. Ele aceitou com humildade, mas fez questão de dizer no microfone: "Eu só fiz meu trabalho. Quem merece estar aqui no palco são as crianças que me protegeram quando ninguém mais podia." E então, para surpresa de Lucas e dos outros, foram chamados ao palco. As 6 crianças que tinham vivido no refúgio, que tinham escondido Rafael, que tinham resistido a ameaças, que tinham, sem perceber na época, se tornado parte de algo muito maior que eles mesmos. Subiram ao palco constrangidos, desconfortáveis com a atenção. Não eram heróis. Eram apenas sobreviventes que tinham feito o que parecia certo no momento. Mas quando olharam para a plateia, cheia de estudantes, professores, pais, autoridades, e viram reconhecimento genuíno, não piedade condescendente, algo mudou. Não eram mais invisíveis. Não eram mais estatísticas. Eram pessoas, com nomes, histórias, importância. O diretor da escola, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e expressão perpetuamente cansada de quem trabalha em educação pública há décadas, aproximou-se do microfone. Estas crianças nos ensinaram algo fundamental: que dignidade não vem de onde você dorme, quanto dinheiro você tem, ou se adultos lembram que você existe. Dignidade vem de escolhas. E elas escolheram repetidamente fazer o difícil em vez do fácil, proteger em vez de ignorar, arriscar em vez de se esconder. Ele olhou para cada um. Esta escola existe porque vocês existiram no momento certo. E todos os estudantes que vão estudar aqui pelos próximos 50 anos devem suas vidas seguras a um grupo de crianças que ninguém queria ver, mas que se recusaram a desaparecer. O aplauso que veio foi genuíno, estrondoso, e durou mais de 1 minuto. Desceram do palco atordoados. Lá fora, após a cerimônia, foram cercados por estudantes curiosos, professores emocionados e até alguns jornalistas que ainda cobriam desdobramentos da operação. Uma menina, talvez com 8 anos, pequena e tímida, aproximou-se de Lucas. Estava usando o uniforme da escola. Camisa branca limpa, mochila colorida, tênis que serviam no pé. Tudo que Lucas nunca tinha tido quando tinha a idade dela. "É verdade que vocês moravam embaixo de ponte?" Ela perguntou, a voz baixinha. "É." Lucas respondeu, agachando-se para ficar no nível dela. "Não era com medo?" "Era. O tempo todo. Mas vocês ficaram mesmo assim?" Lucas pensou antes de responder. Pensou em todas as noites de frio, fome, terror de ser descoberto. Pensou em como tinha sido próximo de desistir tantas vezes. Pensou em como cada dia era batalha apenas para continuar existindo. "A gente ficou", ele disse finalmente. "Porque mesmo quando o mundo diz que você não importa, você tem que decidir que importa. Ninguém mais vai fazer isso por você."
A menina assentiu, processando aquilo com seriedade de criança que sabe, instintivamente, que está ouvindo algo importante. Depois, sem aviso, deu um abraço rápido em Lucas e correu de volta para os pais que esperavam. Lucas ficou ali, sentindo o eco daquele abraço e percebendo que talvez fosse isso. Talvez toda a dor, todo o medo, toda a luta, talvez valesse por momentos assim. Por saber que uma criança podia estudar em escola segura. Por saber que adultos corruptos estavam presos. Por saber que o próximo menino que fugisse de casa violenta teria pelo menos um lugar para onde ir em vez de ponte abandonada. Naquela noite, de volta à casa-lar, todos se reuniram para jantar como sempre faziam. A mesa era grande, improvisada com 2 mesas menores encostadas, cercada por cadeiras de estilos diferentes. A comida era simples: arroz, feijão, frango ensopado, mas tinha o suficiente para todos, e ninguém precisava esconder comida por medo de que fosse a última refeição. Dona Rosa, na cabeceira, observava as crianças com aquele olhar de professora que sabe reconhecer crescimento quando vê. Lucas não era mais o menino assustado que tinha chegado 2 anos atrás. Júlia não era mais a líder forçada pela circunstância, mas escolha consciente. Marcos não era mais o adolescente raivoso sem futuro. Todos tinham mudado. Não porque tinham sido salvo, palavra que Dona Rosa odiava porque implicava passividade, mas porque tinham sido apoiados enquanto salvavam a si mesmos. Amanhã, Dona Rosa anunciou enquanto todos comiam: vem mais um. Menino de 10 anos. Situação parecida com a de vocês. Família desestruturada. Tentativa de abrigo tradicional não funcionou. Estava vivendo em terminal de ônibus. Ela olhou ao redor. Vocês estão prontos para ajudar? As crianças trocaram olhares. Depois, quase em uníssono, acenaram. A gente ajuda, Júlia disse, do jeito que a gente foi ajudado. E assim, o ciclo continuava. Não ciclo de miséria e abandono, mas ciclo de acolhimento e resistência. Cada criança que chegava trazia suas próprias feridas, seus próprios medos, mas também encontrava algo que o sistema tradicional raramente oferecia. Outras crianças que entendiam, que tinham vivido coisas parecidas, que não julgavam, que apenas estavam ali. Mais tarde, quando todos já tinham ido dormir, Lucas ficou acordado no beliche que dividia com Pedrinho, olhando para o teto. Na cama de baixo, Pedrinho já ressonava suavemente, aquele som que significava sono profundo, sem pesadelos. Lucas pensou em tudo: na ponte, no refúgio, em Rafael correndo por sua vida, no medo, na fome, na solidão, e pensou em tudo que veio depois: Dona Rosa, a casa, a escola, os amigos, a sensação estranha mas boa de acordar sabendo que alguém se importava se você acordasse ou não. Não era final feliz de conto de fadas. Ainda tinha dias difíceis, ainda tinha pesadelos ocasionais, ainda tinha momentos em que o medo antigo voltava, quando o som de sirene ou voz alta demais o faziam querer correr e se esconder. Trauma não desaparece só porque situação melhora. Apenas se torna mais administrável. Mas era melhor. Infinitamente melhor. E mais importante, era possível. Possível que criança pobre, criança esquecida, criança descartada pelo sistema pudesse não apenas sobreviver, mas existir. Ter voz, ter importância, ter futuro. Do outro lado da cidade, sob a ponte agora transformada em memorial, o vento soprava pelos espaços vazios, carregando ecos de crianças que não estavam mais lá, mas cujas marcas permaneciam. E talvez, apenas talvez, alguma outra criança, perdida e com medo, olhasse para aquele lugar e pensasse: se eles conseguiram, talvez eu também consiga. E esse pensamento, pequeno como semente em solo duro, seria o começo de outra história. Porque no fim, era sempre sobre isso. Histórias que se recusavam a terminar. Crianças que se recusavam a desaparecer. E adultos, raros, preciosos, que decidiam que valia a pena lutar por elas. Lucas finalmente fechou os olhos, o sono chegando manso. Sonhou com pontes. Mas dessa vez não pontes abandonadas servindo de último refúgio. Sonhou com pontes conectando lugares, pessoas, possibilidades.
Pontes que não escondiam crianças esquecidas, mas que as ajudavam a atravessar para o outro lado, para casa, para o futuro, para a vida que finalmente valia a pena viver. Quer ver mais histórias sobre crianças brasileiras que o sistema esqueceu, mas que se recusaram a desaparecer? Deixe um comentário contando o que você achou. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam estas histórias reais disfarçadas de ficção e se inscreva no canal. Porque enquanto houver criança dormindo sob pontes, vivendo nas margens, sendo tratada como invisível, haverá histórias que precisam ser contadas. E talvez, contando-as, possamos finalmente mudá-las.